Bom dia, gente. Tudo bem? Que friozinho é esse que vocês têm aqui, hein, gente? Saí lá do Rio, tava frio, né? Mas não tanto. Todo mundo bem, confortável. Eu amo essa igreja, gente. Esses sofazinhos que vocês têm são uma maravilha. Eu sou Mauricinho, pode me chamar de Mauricinho, cara, não tem problema nenhum. Meu pai é o Maurício. Meu pai nem Maurício é, né? Ele é Fragale, porque as pessoas chamam ele só de Fragale. Mas eu cresci sendo Mauricinho e não tenho problema nenhum de ser chamado assim. Então, prazer, para quem não me conhece. A última vez que eu estive aqui, gente, quem estava aqui da última vez? Eu subi nesse palco aqui, debaixo de uma mentira. Porque falaram para o Pedro que ele ia pregar. Ele não ia pregar, quem ia pregar era eu. E mentiram. Enfim, aquela mentirinha, coisa feia, né, Serginho? Coisa horrível. Mas foi muito engraçado, foi legal. No final das contas deu certo, graças a Deus. Deus já nos perdoou. Em nome de Jesus. E o pessoal lá da Nova ama vocês não sabem disso, mas eles amam vocês, a gente ama vocês. E o meu pai está sempre perguntando, e aí, como é que tá lá? Quando eu falei para ele que eu ia vir para cá, ele falou, mas como é que tá lá a igreja? Como é que tá o pessoal? Querendo sempre saber. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês, eu me sinto em casa, me sinto de verdade bem à vontade. E hoje eu vim com meu amigo Rafa, mais conhecido como Biscoito, e aí já me falaram assim, mas se ele for para São Paulo, vão chamar ele de Bolacha? Eu falei, não sei, cara. Eu sei que um gringo foi lá na igreja e chamava ele de Cookie. Então, assim, eu acho que é um apelido adaptável, né? Dá para adaptar por onde quer que ele vai mudando de apelido, mas esse é o Biscoito. A gente está muito feliz de estar aqui. E obrigado, Washington, pela oportunidade, beleza? Fico feliz demais. E, gente, eu tenho em casa 2 criancinhas pequenininhas, eu não sei nem se tem foto deles. Conseguiu, Serginho, botar? Olha só, esses são os meus 2 pequenininhos, gente. Que coisa mais linda. Vocês não vão fazer um? Tava esperando essa reação, porque é o que eu faço toda vez que eu vejo uma foto dele. Esses são a minha família, meus 2 pequenininhos, minha esposa, Melina. Gente, eles são maravilhosos, é a coisa mais linda, a coisa mais gostosa. Mas orem por mim, porque eu tô há 3 anos sem dormir. E vindo para cá, pergunta para ele, eu tomei um café e um Red Bull de 500 ml para poder estar aqui em pé. Exatamente, bem-vindo. Daqui a quantos anos tem teu filho? Ou filha? 4? Então não vale. Eu quero saber com alguém... 9, ok, já vale. Daqui a quanto tempo eu vou começar a dormir? Ainda não. Deus me livre, eu queria que você me desse uma notícia boa. Alguém com um filho mais velho me dá uma notícia boa. Quanto tempo que vai demorar para eu voltar a dormir? 20 anos. Nunca, né? Eu vim para dar boa notícia para vocês e vocês me dão má notícia, é isso mesmo? Legal, gente, que bom. Mas é isso aí, essa é a minha família. Eles são a melhor coisa que eu tenho na minha vida. E se você ainda não tem uma família e gostaria de ter, eu te encorajo a ter. É a melhor coisa do mundo, né? Quem tem família, quem tem filhos pode concordar com isso, né? É isso, gente. Vocês estão numa série aqui sobre Tiago. Esse é um dos meus livros preferidos na Bíblia. Tem gente que não gosta. Você sabia que Martinho Lutero não gostava do livro de Tiago? Ele, além da reforma protestante, graças a ele nós estamos aqui, né? Reforma protestante lá atrás. Mas também, quase que graças a ele, a gente não tem esse livro na Bíblia. Acredita nisso? Ele estava tentando tirar o livro de Tiago da Bíblia. Interessante. E o livro de Tiago tem várias coisas interessantes nele. Provavelmente foi um dos primeiros livros a serem escritos. Tem outra coisa, um parêntese. Você sabe que a Bíblia não está organizada necessariamente em ordem cronológica, né? Então, o livro de Tiago está lá no fim do Novo Testamento, mas provavelmente ele foi um dos primeiros, se não o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então, enfim, tem uma série de curiosidades sobre ele. Eu gosto muito do livro de Tiago e eu fiquei responsável para pregar sobre o capítulo 3. E o título dessa mensagem que eu queria falar com vocês hoje é Aprendendo a Ser Perfeito. Você pode falar comigo? Aprendendo a Ser Perfeito. É possível? Não sei. Vamos ver. Tá? Aprendendo a Ser Perfeito. Antes da gente começar a ler a palavra de verdade, a palavra de Deus, queria orar com você. Pode ser? Você pode fechar seus olhos, Pai?
Obrigado por cada pessoa que está nesse lugar. Obrigado mais ainda porque a tua presença está aqui, o Espírito Santo está aqui. Nós oramos para que o nosso coração esteja aberto para receber da tua palavra, que gere frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, sotaque é uma coisa engraçada, né? Tem alguém que não é do Rio, alguém que é de outro estado, tem alguma palavra que você tem dificuldade de falar em carioquês? Tem ou não? Você, atrás, você levantou a mão. Tem alguma palavra que você ainda tem dificuldade, que você ainda fala na seu sotaque natal? Um monte, né? Por quê? Porque sotaque é uma coisa engraçada. Quando a gente aprende a falar de um jeito, a gente não tem dificuldade de reaprender, né? E o mais interessante é o seguinte, se você começar a conversar com alguém que tem um sotaque, você sabe identificar exatamente de onde ela é, né? Não é verdade? Dependendo do sotaque, dependendo do jeito de certas palavras, a maneira com que as pessoas falam revela da onde elas vêm. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, que pela linguagem você consegue reconhecer da onde aquela pessoa é. E não só no sotaque, mas efetivamente nas palavras que as pessoas falam, que eu falo, que você fala, pode dizer e a gente consegue identificar da onde a gente está vindo. A nossa linguagem, o que falamos, como falamos, denuncia a nossa origem. Denuncia de onde nós somos e revela com quem a gente anda. Então, olha só, aqui em Tiago, no capítulo 3, a construção da lógica que ele está fazendo aqui é exatamente essa. É de que as suas ações refletem as suas crenças. É aquele famoso versículo, né? A fé sem obras é morta. O que isso quer dizer? Que o que você faz reflete o que você crê. Aquilo que você expressa em obras reflete aquilo que você crê com a sua fé. E a gente vai aplicar isso no nosso relacionamento com Jesus e na maneira com que falamos. Então, a maneira com que a gente fala reflete aquilo que a gente crê, de quem a gente pertence, com quem a gente anda. É sobre isso que a gente vai ler aqui hoje. E olha só, saindo um pouco de Tiago, voltando para Mateus, tem um versículo muito legal que fala exatamente sobre isso que a gente está falando. Fala em Mateus 26, no versículo 73. E o contexto é o seguinte, Jesus foi preso, ele está agora sendo julgado, e os discípulos uns já fugiram, outros estão se escondendo, estão vendo no que aquilo vai dar. Será que vão soltar Jesus? Se soltarem Jesus, eu volto a seguir ele. Se prenderem ele, eu meto o pé, vou embora. E Pedro estava nessa. O discípulo de Jesus andou com ele durante 3 anos e meio. Estava nessa, tentando se esconder, mas tentando ver o que iam fazer com Jesus. Ele não queria se identificar como discípulo de Jesus, porque senão ele também ia ser preso. E aí, no versículo 73, fala o seguinte, Mateus 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram perto de Pedro e disseram para ele, ei, você é um deles, você é um dos discípulos, você andou com Jesus. O seu modo de falar denuncia isso. Olha só, Pedro estava ali, quietinho, na dele, mas o jeito que ele estava falando, as pessoas reconheceram, opa, peraí, você andou com Jesus. Por quê? Porque o jeito com que você está falando denuncia isso. E aí, olha só o que Pedro começou a fazer, 74. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Em outras palavras, fala o seguinte, ele começou a xingar e a proferir maldições para disfarçar o fato de que ele andava com Jesus. Ou seja, para não ser reconhecido como alguém que andou com Jesus, Pedro teve que lançar maldições. Em outras palavras, alguém que anda com Jesus não fala da maneira que Pedro estava ali tentando falar para disfarçar. Isso mostra que a nossa linguagem, as nossas palavras revelam. Porque certamente alguém que andou com Jesus não falaria do jeito que Pedro estava falando ali naquele momento, né? De xingamentos e maldições e dizer que não conhece Jesus.
E aí Tiago, esse Tiago que escreveu esse livro, 99% de chance de ser o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, né? Jesus era filho de Deus, é filho de Deus e de Maria. Tiago, filho de José, com Maria. Jesus tinha outros irmãos, se você não sabia disso, vários irmãos, irmãs, meios irmãos e irmãs, né? E Tiago era um deles, e Tiago só se converteu, olha só que coisa louca, outra coisa interessante, Tiago só se converteu depois que Jesus ressuscitou, porque enquanto Jesus não ressuscitou, era só um irmão maluco que ele tinha. O irmão doido que ficava por aí falando que era Deus. Olha só, ele queria, na verdade, prender Jesus. Chegou uma hora que ele chegou, o Tiago e os irmãos de Jesus chegaram para tentar, vamos levar esse cara de volta para casa, eu sei que ele está incomodando vocês, falando, é uma série de abobrinha, tentou prender Jesus, tentou levar Jesus de volta, só se converteu, só acreditou depois que Jesus ressuscitou, que ele viu. E ele também escreve agora que a maneira com que Jesus falava era diferente da maneira com que o mundo falava. E que agora nós, como seguidores de Jesus, devemos falar dessa mesma forma. Nós, como cidadãos do reino, olha só, se você é cidadão de um certo país, você tem um sotaque, uma maneira de falar. Se você é cidadão de um certo estado, de uma certa cidade, você vai falar de um jeito, falar de outro. Agora, nós não somos cidadãos de um reino terreno, de uma cidade terrena, de um país terreno, nós somos cidadãos do reino, nós somos representantes de Deus, nós somos discípulos de Jesus, e isso tem que afetar a nossa linguagem, amém? Isso tem que afetar o nosso jeito de falar, nossas palavras, aquilo que a gente fala, porque isso vai refletir de onde a gente é. E de onde que nós somos? Se é do Brasil, se é de Volta Redonda, se é do Rio, não, eu sou cidadão do reino. Essa é a maior identidade que eu tenho. Não uma identidade terrena, mas uma identidade celestial que agora eu tenho. Legal, gente? Então vamos lá, ó. Tiago 3, capítulo 3 é o que a gente vai falar aqui hoje, de 1 a 12. E a gente vai ler esses capítulos, esses versículos todos, e ao longo dos versículos a gente vai parando para entender um pouco melhor cada parte, beleza? Então começa assim, Tiago 3, 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então aqui Tiago já começa falando o seguinte, ele não está desencorajando você a ser um mestre, mas ele está assim dizendo, ó, se você quer ensinar a palavra, você precisa entender que o sarrafo é mais em cima, o padrão é mais alto, você vai ser julgado com maior rigor. E ele fala, porque todos nós tropeçamos de muitas maneiras. A gente erra de várias maneiras, mas se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. Então olha só o que o Tiago está falando. Você consegue ser perfeito se você conseguir ser perfeito no seu falar, se você conseguir não tropeçar na sua língua, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, aprendendo a ser perfeito, como que a gente vai começar a aprender a ser perfeito? Pelo nosso falar. Pelo nosso falar. Essa é a importância que Tiago coloca no falar, de que se você dominar o seu falar, você domina todo o resto. E aí ele vai começar agora a usar uma série de analogias do nosso falar, e ele vai começar a usar imagens, e como se ele estivesse tentando pintar um quadro, ou vários quadros, várias imagens, para tentar mostrar para a gente como que funciona a relação do nosso falar com o resto do nosso corpo, da nossa vida, de quem nós somos. E ele usa 5 imagens que a gente vai tentar chegar até o final. Talvez eu não chegue nas 5, mas Deus vai ajudar a gente. Amém? Primeira imagem que ele usa é o freio. Olha só o que ele fala, versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Então, olha só. Se a gente coloca freio na boca do cavalo, a gente controla ele por completo. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Eu estou disposto a dar uma Ferrari de graça para quem quiser. Alguém quer? Ferrari? De graça? Ninguém quer? Alguém?
Duas pessoas querem a Ferrari, mas ninguém quer uma Ferrari de graça. Mas tem uma pegadinha. Tem que ter a pegadinha, né? Ela vem sem freio e você não pode colocar freio nela. Não pode consertar. Ela é uma Ferrari que não tem freio. Você entraria nessa Ferrari? E aceleraria ela a 240 na Dutra? Você faria isso? 240 numa Ferrari, quem aceitaria? Sem freio? Jamais! Ninguém, por quê? Porque você entende que o freio não só é importante, mas ele é essencial. E outra coisa, olha só, o freio tem que ser proporcional ao motor, que o freio de uma bicicleta infantil é um. O freio para frear uma Ferrari, um caminhão, um avião, é outro completamente diferente, não é verdade? O freio é proporcional ao potencial daquilo de atingir velocidade, atingir distância. E tem uma história muito engraçada do Felipe Massa, que ele conta que ele, na época que ele estava dirigindo na Fórmula 1, a Fórmula 1 fazia uns eventos assim, pré-corrida, de botar alguns... a galera da plateia para entrar dentro do carro, não carro da Fórmula 1, mas carros de corrida, né? E os pilotos da Fórmula 1 dirigiam na pista com a galera dentro, e sentavam o pé e faziam o circuito ali com o pessoal dentro. Só que certas equipes tinham carros de corrida próprio para isso. A equipe que ele estava dirigindo não tinha dinheiro para comprar um carro de corrida para fazer o que a Fórmula 1 pedia, né? Para eles fazerem. Então, eles pegaram o carro do dirigente lá da equipe e botaram para correr, mas era um carro esportivo, mas não era um carro preparado para isso. Então, ele não sabia disso, entrou dentro do carro, que era um carro de rua, normal, mas botaram dentro da pista, e ele, com 3 pessoas dentro do carro, acelerou tudo que ele tinha, e na primeira curva, que ele botou o pé no freio, ele disse que o freio simplesmente não aguentou, não funcionou, e com aquela quantidade de gente, com aquela velocidade. E ele passou direto e deu no muro do autódromo, acabou com o carro do diretor da equipe dele e cheio de gente dentro do carro. Quando ele olhou para o lado, as pessoas estavam assim, valeu, Felipe! A melhor experiência daquelas 3 pessoas na vida dela, né? No autódromo, com o Felipe Massa dirigindo, bateram no muro e sobreviveram, e agora tem história para contar. E ele conta, cara, ninguém fez uma inspeção no carro para saber se aquele freio aguentava. E ele começou a explicar sobre como que o freio de um carro normal não é feito para aguentar certo tipo de velocidade e tal. E eu assim, caraca, eu nunca soube disso. Enfim, uma história engraçada que ele conta. Por quê? Porque o freio precisa ser apropriado. Aí eu te pergunto, o freio da sua língua está proporcional à quantidade de coisa que você fala? Ou melhor ainda, olha só, mais profundo ainda, está proporcional à Ferrari que Deus criou você para ser? Percebe isso? Deus criou você como uma obra-prima, como um diamante, como algo espetacular. Mas cabe a nós agora colocar um freio proporcional ao chamado que Deus tem para a sua vida, ao que Deus tem para você. Então, existem certas crenças que a gente tem que precisam, como a gente falou, a lógica que Tiago usou no versículo anterior, se você tem fé, você demonstra isso com obras, com ações, com coisas visíveis. Então, por exemplo, quem aqui crê que você tem livre-arbítrio? Você tem vontade, que Deus te deu liberdade? Quem crê nisso? Amém? A gente crê nisso, né? O livre-arbítrio que Deus nos deu. Isso é uma crença. Isso é uma crença, isso é um valor que você tem, isso é algo que você acredita. Como é que você demonstra isso? Qual é a ação que você prova que você tem livre-arbítrio? É porque eu sou capaz de frear, eu sou capaz de parar, eu sou capaz de segurar, eu sou capaz de morder a minha própria língua. Com isso, eu estou demonstrando de que eu realmente tenho livre-arbítrio. Porque se eu sou refém de tudo que a minha mente pensa, e eu falo tudo que eu penso, e eu falo o que as pessoas me induzem, alguém me fechou no trânsito, eu vou e xingo. Alguém me fez mal, eu vou e amaldiçoo.
Se eu sou refém da minha própria língua, eu não tenho controle, eu não tenho freio, eu não sou capaz de segurar a minha língua, eu estou provando de que eu não tenho livre-arbítrio, de que eu sou refém de mim mesmo, eu sou refém das circunstâncias, eu sou refém dos outros, eu sou refém das minhas emoções, do que eu estou sentindo naquele momento. Eu sou vítima das circunstâncias. E a Bíblia fala o seguinte, ó, a gente não vive pelo evangelho do Zeca Pagodinho. Conhece o evangelho do Zeca Pagodinho? Qual é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente não vive assim, a gente vive com intencionalidade. A gente responde, a gente não reage. A gente perdoa, a gente não revida. A gente ouve antes de falar e ouve mais do que o que a gente fala. Com isso, a gente está demonstrando, olha só, você está demonstrando que o que você crê, que você tem livre-arbítrio, que você tem escolha, é real. Você está dando vida à fé que você tem. Faz sentido isso que eu estou falando? Está entendendo? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que eu tenho livre-arbítrio. Como é que você demonstra isso? Porque eu escolho o que eu falo. Eu ponho freio na minha língua. E o resultado disso é que você ganha autonomia. Você ganha autonomia da sua vida, de decidir o que você fala, a hora que você fala, para onde você vai. Então, gente, aprender a frear a sua língua e exercer domínio próprio é essencial. Um carro sem freio é um desastre e a sua língua sem freio é um desastre. Então, gente, com isso você demonstrará que a fé que você possui é verdadeira. E você se tornará uma pessoa autônoma, que não é refém, mas que é autônoma, que agora decide, que agora tem poder de ir, de acelerar, mas também tem poder de frear. Legal? Então, essa é a primeira imagem que Tiago pinta, que Tiago coloca pra gente, o freio. A segunda imagem, gente, ele fala o seguinte, versículo 4. Ele agora compara a língua e o falar com um leme de um navio. Olha só. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha só, o navio é impelido pelo vento, mas ele é dirigido pelo leme. Ele não é dirigido pelo vento, ele é dirigido pelo leme, segundo a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Então, olha só, quem é que crê, quem é que tem fé, quem é que acredita que você tem um chamado? Como é que é aquela música aqui que a gente canta? Eu tenho. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Quem crê? Você crê nisso? Eu creio. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um chamado. Beleza, isso é o que você crê, meu amigo. Agora, o que você está fazendo que demonstra a sua fé? Qual é a ação que corresponde a essa crença? É o seguinte, eu sou capaz de direcionar as minhas palavras. Assim como o leme direciona o navio para o destino que ele tem, para o chamado que ele tem, para o propósito que ele tem, o leme é que direciona ele para chegar lá, não é? A sua língua vai dar a direção para o chamado que Deus tem na sua vida. Então, se você está direcionando as suas palavras, você está demonstrando que você realmente crê que Deus tem um chamado para você, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus tem uma direção, um alvo aonde você vai chegar. Porque se você não direciona, se você abandona, se você como piloto do seu navio abandona e deixa o vento te levar daqui para lá, de lá para cá, você está dizendo, eu não tenho lugar nenhum para chegar. Eu não tenho propósito nenhum, eu só vivo segundo o Evangelho
do Zeca Pagodinho. Eu deixo a vida me levar. Para onde quer que eu for, é para lá que eu estou indo. E se eu não estiver indo mais para lá, se eu estiver indo para cá, agora eu estou indo para cá. Mas não, Deus nos chamou para viver com um propósito, com um chamado, com um destino. E eu demonstro que eu realmente creio nisso quando eu direciono as minhas palavras. E aí o que você ganha quando você direciona as suas palavras? Intencionalidade. Você precisa ser intencional com as palavras que você tem. Você precisa ser intencional na direção que você quer dar para a sua vida. Então, por que você faz o que você faz? Ou por que você fala o que você fala? Porque eu sou intencional em direcionar a minha vida para ir na direção do propósito que Deus tem para mim. E por que você não faz o que você não faz? E não fala o que você não fala? Porque eu sou intencional em direcionar a minha vida na direção do propósito que Deus tem para mim. Então, a gente não vive uma vida de religiosidade. Eu não vivo uma vida de regras. Eu não vivo uma vida de pode e não pode. A sua igreja é aquela igreja que pode isso ou pode aquilo. Ou a sua religião é aquela religião que não pode isso ou não pode... Meu amigo, eu não vivo minha vida assim. Eu vivo a minha vida com propósito, com direção, com intencionalidade. E por causa disso, eu não faço certas coisas. Eu não falo certas coisas. Então, eu não digo para o meu filho, por exemplo, seu burro. Por quê? Porque eu estou direcionando a vida dele para ser um burro. Eu falo, meu filho, isso que você está fazendo não é quem você é. Você é um menino inteligente. Eu não falo para você, seu desobediente. Eu falo para você, filho, você é um filho... Ele acabou de me desobedecer. O que eu falo para ele? Você é um menino obediente. E por causa disso, você não faz esse tipo de coisa. Olha só a diferença. Eu estou direcionando ele para o chamado que Deus tem a vida para ele. E a mesma coisa eu falo para mim, e a mesma coisa eu falo com os outros. Eu não falo, meu casamento é uma bomba. Eu falo, meu casamento é uma benção. Mas, Mauricinho, você acabou de falar que está passando por dificuldade, mas meu casamento é uma benção. Eu falo, eu sou próspero. Mas por que você acredita no evangelho da prosperidade? Eu não acredito no evangelho. Deus me chamou para um propósito. E eu vou direcionar, eu vou canalizar minhas palavras para serem o que Deus chamou eu para ser. Então eu sou próspero. Por quê? Porque eu tô no caminho, eu estou na direção. Posso não ter chegado lá, mas eu estou na direção da prosperidade. E Deus vai me abençoar aqui hoje, Deus vai me abençoar amanhã. Eu tenho paz. Pensa, aplica isso a tudo que você pode imaginar na sua vida. Não deixe de direcionar a sua vida para o propósito que Deus tem para ela, na direção correta. E a direção correta é a verdade da palavra. Essa é a direção que Deus quer te levar, é a verdade da palavra. Então, as circunstâncias vão te empurrar para lá e para cá, como o vento empurra o navio, vão te impelir, mas a direção quem dá é o piloto. Usando o quê? O que o piloto usa para dar direção para o navio? O leme. E o que você usa para dar a direção da sua vida? A sua língua, sua boca, suas palavras. Então, você quer mudar a direção que a tua vida está indo? Por onde você começa? Pelas palavras que você fala. Eu sou muito azarado. Não é, não. Poxa, mas toda hora isso acontece comigo. Ok, toda hora isso acontece com você. Mas você é uma bênção, você é um abençoado, você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a glória de Deus que está sobre você. Onde eu piso é abençoado. É isso que você fala. Mas eu sou viciado. Não, não é não. Eu sou liberto. Mas eu continuo fazendo o que eu acho que eu sou viciado. Ok, mas eu sou liberto. Mas eu sou livre. Por quê? Porque você está direcionando a sua vida para atingir o propósito que Deus tem para você. Né? Eu sou falido. Não é não. Eu sou abençoado, eu sou próspero. Direcione as suas palavras para aquilo, para onde você quer levar a sua vida. Uma vez alguém me perguntou assim, mas então isso é pensamento positivo. Eu falei, negativo que não é. Mas então o evangelho é só pensamento positivo? Não, mas negativo que ele não é.
né? Então, assim, às vezes o mundo, as pessoas tentam te convencer que isso não presta, isso não adianta. Adianta. A palavra de Deus nos convida a direcionar nossas palavras. Se o mundo usa isso para atingir os objetivos dele e para manipular e distorcer, azar dele. Eu vou seguir a verdade da palavra que diz que as minhas palavras direcionam para onde eu tenho que ir, para onde eu estou indo. Amém? Faz sentido? Legal. Terceira imagem que ele usa é a fagulha. Olha só que legal. Versículo 5. Tiago 3, versículo 5. Vejam como é grande o bosque. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. E a gente geralmente fala que a língua é fogo. Mas ele fala, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Caramba, pesado, hein? Duro. Então, olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, a língua pode incendiar todo o corpo. A língua tem a capacidade de ser uma fagulha que causa um incêndio. E eu já morei, quando eu era pequenininho, meus pais se mudaram para a África do Sul, meu pai foi pastorear uma igreja na África do Sul, e lá vocês conhecem, já ouviram falar da famosa savana, é aquela floresta seca, né, árida, e a gente um dia foi para o interior e estávamos fazendo um piquenique na savana, olha só que coisa legal, na África, tal, não sei o quê. E eu e meus amigos pegamos uma vareta seca, botamos na fogueira e saímos correndo. E aí ficava saindo fagulha no ar, assim, né, daquela vara. E a gente, na maior inocência, não tinha nenhum adulto por perto vendo isso, porque se tivesse, a gente já teria levado um cascudo na cabeça. E a gente, com aquela fagulha, caiu num arbusto seco, que começou a pegar fogo em 1 segundo, parecia coisa de filme. Uma fagulha fez assim, e daquilo ali podia ter causado um desastre, porque aquilo ali, para se espalhar, aí sim os adultos viram, começaram a jogar água, e aí a gente levou o cascudo. Gente, uma fagulha incendiou, quase causou um desastre. E a gente acredita, você entende isso no natural, mas você entende isso que as suas palavras têm poder? Quem acredita que palavra tem poder? Isso é uma fé, é uma crença, é algo que a gente tem. Qual é a ação? De novo, tá pescando a lógica que eu estou fazendo aqui, estou usando a mesma lógica de Tiago. Tem várias coisas que a gente crê, mas quais são as ações que correspondem à crença que a gente tem? Então, eu creio que palavras têm poder. Se você não acredita nisso, é só você buscar um cientista chamado Dr. Masaru Emoto. Eu acho que ele é japonês. Tenho quase certeza. Masaru Emoto. Depois você procura. De tudo que você vai anotar aqui, que eu sei que você vai esquecer 90% em 10 minutos, anota o nome desse cara e procura no YouTube. É maravilhoso. Ele tem um estudo chamado o seguinte, é o experimento da água. Olha só o que acontece. Ele pega um jarro de água, normal, da torneira, 2 jarros d'água, e para ele fala o seguinte, eu te odeio, pro jarro d'água, tá? Jarro d'água, presta atenção nisso. Eu te odeio, você não presta para nada, você é inútil, e começa a falar só palavra negativa. Pro outro, ele fala o seguinte, eu te amo, como você é precioso para mim. Que jarro d'água maravilhoso. Beleza. Ele pega aquilo ali, e aí ele congela. Ele faz lá um método que gera aqueles floquinhos de neve, sabe? Você já viu aqueles floquinhos de neve que fica assim? Ele faz isso com cada jarro d'água. O jarro que recebeu as palavras positivas gera flocos de neve lindos, perfeitos, maravilhosos. Parece aquele floquinho de neve do desenho da Frozen. Lindo. O jarro que teve a água, que foi amaldiçoada, que foi rejeitada, que foi colocada para baixo, só gera floco de neve irregular, horroroso. E aí você fala, beleza. O que isso impacta na minha vida?
O ponto é, palavras têm poder. Olha só, ele continua o experimento. Ele pega um jarro de arroz e faz a mesma coisa. Coloca lá um pote de arroz de um lado, um pote de arroz do outro, que fala bênção para um, maldição para outro, eu te amo, para um, eu te amo. O arroz que recebeu palavras positivas passa semanas e ele continua lá, sendo arroz. O arroz que recebeu palavra negativa começa a mofar, apodrecer em pouco tempo. Aí beleza, você fala, beleza, são palavras. Aí ele pega e só coloca a palavra escrita, não fala nada. Só coloca assim, amor, e no outro ele coloca ódio. Num ele coloca esperança, no outro ele coloca, sei lá, depressão. Ele vai testando palavras escritas agora. A mesma coisa. Aí ele coloca as palavras para ouvirem música. Um ouve música clássica, o outro ouve música de heavy metal, trash. Mesma coisa. E ele começa a perceber que as palavras afetam as coisas. As nossas palavras têm poder de afetar o mundo natural. Então, gente, você pode entrar todo numa teoria e que o nosso corpo é feito de 70% de água, ou seja, aquele experimento da água vai afetar 70% do seu corpo. Você pode entrar numa série de coisas, de ramificações disso. O ponto que eu quero fazer é, tuas palavras têm poder. Tuas palavras, assim como a fagulha que incendeia a floresta, as tuas palavras incendeiam o teu corpo, a tua vida. Então, olha só, você crê que palavras têm poder? Creio. Qual é a ação que corresponde a isso? É que eu sou capaz de iniciar. Eu sou capaz de... E você vai... Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Ignizar. Já viu? No seu fogão você tem a ignição. No seu carro você tem a ignição, né? Que liga, que inicia, que dá o start. Eu sou um ignizador. Eu sou uma ignição na vida de mim mesmo, na minha própria vida e na vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu uso as minhas palavras como fagulha, não para gerar um incêndio que destrói, mas um fogo que aquece, que produz vida, que produz energia para as pessoas seguirem em frente, para a minha vida seguir em frente e para as pessoas também. Eu sou capaz de gerar, de ignizar, de iniciar um fogo do bem e não um incêndio do mal. Faz sentido isso? O que você ganha com isso? Você ganha influência. Porque agora você está influenciando, com as suas palavras, você está gerando nas pessoas algo que elas não tinham antes. Você começa a influenciar as pessoas. Não manipular, não a fazer a sua vontade, mas a despertar nas pessoas algo que tem dentro delas, que Deus chamou, algo que Deus colocou ali dentro. Cara, você consegue, você é capaz, você é o melhor. Cara, obrigado. Poder da gratidão. Ah, detalhe, esse estudo que ele fez, sabe qual foi a melhor combinação de palavras para gerar o melhor resultado, tanto na água, quanto no arroz, quanto nas outras coisas? Amor e gratidão. Pesca isso. O melhor resultado nesse experimento que esse doutor fez foi a combinação de amor com gratidão. Ou seja, quando você expressa amor e expressa gratidão, você está colocando no mundo algo poderoso que tem o potencial de causar algo que você não imagina, para o bem, para o melhor das pessoas, que vai causar com que Deus possa elevar as pessoas, elevar a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, fagulha, gente. Vamos aprender a ser perfeito. Como que a gente é perfeito? Iniciando um fogo positivo na minha vida, não um incêndio, mas um fogo positivo, e iniciando um fogo positivo na vida das outras pessoas. Sermos um agente de transformação através das nossas palavras. Legal, gente? Então, já estou terminando. Faltam só mais duas imagens. Posso seguir em frente? Acho que vai dar, hein? Vamos lá. Quarta imagem que Tiago usa para comparar a nossa língua, as nossas palavras com essas imagens, né? Com algo, uma metáfora, digamos assim. Ele vai falando no versículo 7. Toda espécie de animais, aves,
répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha só o que ele está falando. A gente domina uma cobra mortífera, mas não consegue dominar a própria língua. O homem já dominou, se você for listar a quantidade de animais que o homem já dominou: leão, elefante, cobra, tigre, urso, foca, baleia, golfinho. Cara, dezenas. Cachorro, né? Sabe que o cachorro, na verdade, é um lobo que foi domesticado pelo homem e virou um cachorrinho inofensível. Mas dentro dele, ele é um lobo. Você pode fazer a mesma coisa com a sua língua, transformar essa cobra que é a sua língua, esse veneno que você solta, e transformar e domar isso. Né? Quem é que crê naquele versículo que fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso fazer todas as coisas. Quem acredita nisso? Legal, eu também. Como é que você prova isso? Me prova que você tudo pode. Como que a gente prova? Qual é a ação que demonstra a nossa fé? Porque Tiago fala isso: se você tem fé, mas não tem obra, não funciona. Então eu tenho fé que eu tudo posso naquele que me fortalece. Como é que eu provo isso? Como é que é a primeira prova que eu tenho? Eu sou capaz de domar a minha própria língua. Começa por aí. Mas eu creio que eu posso conquistar o meu primeiro 1 milhão antes dos 30. Legal. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Legal. Maneira a tua fé. Me mostra como é que está a tua língua. Não conseguiu domar ainda. Pô, então, nem tudo posso naquele que me fortalece. Né? Esse deveria ser o teu versículo. Quase tudo posso. Por quê? Porque se não comecei nem pela minha própria língua, cara. Se eu não consigo domar esse órgãozinho, mas eu consigo, eu tenho 200 funcionários que eu lidero, que eu domo, que eu boto eles para fazer X, depois boto... Legal, pô, maneiro. Mas e a tua língua? E você mesmo? E esse órgãozinho pequenininho? Isso aí eu não consigo. Pô, então começa com ele. E o meu desafio para mim mesmo e para você vamos começar o tudo posso naquele que me fortalece a começar pela nossa língua. Eu posso domar a minha língua. Mas é impossível. Não, é possível. Por quê? Porque tudo posso. Aí sim você está começando a aplicar o versículo no espírito que ele foi criado, que ele foi escrito, de que a gente tudo pode, a começar pelas coisas que nos dizem a respeito. O que você ganha? Qual é o resultado de você domar a sua língua? De você conseguir adestrar, digamos assim, a sua língua? Você ganha autoridade. Você ganha autoridade. Por quê? Porque agora o que você fala, as pessoas respeitam, não é verdade? Se você vai num circo ou num zoológico e tem o domador do animal, quem é a maior autoridade naquele local a respeito daquele assunto? É o cara. Se ele falar, não chega perto, o que você faz? Você não chega perto. Mas se ele falar, pode vir, o que você faz? Você vem. O que ele tem aqui, naquele momento? O fato dele domar aquele animal dá para ele a autoridade a todos que estão à volta. O fato de que você doma a sua própria língua, o que isso te dá? Autoridade. Autoridade para falar, as coisas acontecerem, para repreender no nome de Jesus, para agir agora em nome de Jesus. A gente tem essa maneira de orar em nome de Jesus. O que você está fazendo quando você ora em nome de Jesus? Você está agindo, você está falando por Ele, em nome dEle. Então, gente, aprenda a domar a sua língua. Comece consigo mesmo. Se você fizer uma lista de todas as coisas que você realmente pode, o tudo, no tudo posso, daquele que me fortalece, quais são as coisas do tudo? Eu posso isso, eu posso aquilo, aquilo outro. Que tal você botar no início da lista, assim, todas as coisas que eu posso em Cristo? Domar minha língua. Começa por ela. Você vai ver que todo o resto, como o Tiago promete, todo o resto, todo o seu corpo, todas as outras áreas vão atrás, vão obedecer, vão se alinhar. Por quê? Porque assim como as outras imagens que a gente viu, né? O leme, o freio,
a fagulha, agora o animal que é domado. Você começa pela língua e todo o resto segue. Por último, gente, a última imagem que Tiago usa é a fonte. Olha só que legal que ele fala o seguinte, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, gente, olha só, quando ele usa a metáfora, a imagem da fonte, e junto, né, ele coloca junto ali a imagem da árvore, ele está falando agora de natureza. Uma fonte natural tem aquela natureza de ser uma fonte salgada ou doce, ou amarga, ou com gás. Né? Você já viu aquela água natural? Outro dia eu tomei uma água natural, acho que é Perrier, não sei, porque eu não tenho costume, tomo água da bica. Aí eu assim, nossa, como essa aqui é boa? Aí meu pai falou, porque essa aí é natural. Tem água natural, gaseificada, mas você não tem como alterar a fonte. Por quê? Porque da onde jorra aquela água, sempre vai jorrar aquela água. A mesma coisa a árvore. Você não tem como alterar a natureza de uma árvore. Se ela produz, como ele fala, né, figo, ela vai produzir figo, meu amigo. E aí você olha para... Você fala, então, peraí. Se ele está usando essa analogia para mim, então quer dizer que do jeito que eu nasci, é o jeito que eu vou ser. Ora, como é que ele agora quer que eu jorre água doce se eu nasci fonte salgada? Deus que me criou. Foi assim que eu nasci. Como é que ele quer agora que eu produza uva se eu nasci figueira? Essa é uma pergunta lógica, total, válida. E é por isso que a gente crê que em Jesus nós nascemos de novo. É aí que o novo nascimento entra. Você não tem mais a natureza pecaminosa, a natureza antiga, a natureza de Adão, a natureza do pecado, que jorra as palavras amargas. Você agora foi morto e nasceu de novo com Cristo, ressuscitou com Cristo. E agora a sua natureza é uma natureza divina. Então, se você crê nisso, eu creio. Quem é que crê que é filho de Deus, que possui uma nova natureza, que é uma nova criatura? Eu creio. Como que a gente demonstra isso? Porque eu não sei você, mas lá em casa ainda não chegou. Pode ser problema do correio, mas ainda não chegou meu certificado de nova criatura. Não chegou um documento assinado, a certidão de nascimento do céu, assinado por Jesus e homologado pelo anjo Gabriel, dizendo, Mauricinho é nova criatura. Está aqui, ó, a certidão. Não chegou. É pela fé. Eu creio, eu acredito. Eu creio porque a Bíblia diz, porque Jesus falou, porque a Bíblia diz, eu creio no meu espírito, no meu coração. Mas qual é o certificado? Qual é a prova? Quando alguém me pergunta, me prove então que você nasceu de novo. Eu não puxo o certificado, eu apenas falo para a pessoa, olha, ouça as palavras que estão saindo da minha boca. E você vai ver que eu virei uma fonte de água doce. Já não sou mais uma fonte de água amarga. Você vai ver que agora eu estou produzindo uva e não mais figo. Você vai ver agora que eu tenho uma nova natureza, que eu sou uma nova criatura, através das minhas palavras. Ou seja, o fato de eu ser capaz de bendizer ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de usar minhas palavras para abençoar pessoas e não amaldiçoar pessoas. Essa é a prova de que a fé que eu tenho
que eu sou uma nova criatura, ela é viva, ela é verdadeira, ela não é oca, não é vazia, não é morta. E o que isso gera? Qual é o resultado de você ser capaz de abençoar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de glorificar a Deus? Você ganha vida. Não é isso? A árvore que produz frutos, ela é uma árvore viva. A fonte que produz água é uma fonte viva, não é uma fonte seca. E da mesma forma, quando nós começamos a bendizer ao Senhor, agradecer, glorificar, dar graças a Ele e fazer a mesma coisa com as pessoas. Eu dou graças a Deus pela sua vida, eu abençoo a tua vida. Eu não vou te amaldiçoar, eu vou te glorificar, eu vou te abençoar. Eu não vou reclamar, eu vou agradecer. Eu não vou choramingar, eu vou falar palavras de vitória. Quando você começa a fazer isso, a sua vida ganha vida. A fonte que há dentro de você começa a jorrar palavras de vida. E quanto mais você jorra dessas palavras para fora, mais de dentro ela flui, né? Mais de dentro flui. Então você quer fluir mais, você quer ter mais vida, você quer que Deus te use cada vez mais, você quer ver Deus se manifestando na sua vida, deixe sair da sua boca palavras que bendigam ao Senhor. Palavras que glorifiquem ao Senhor. E palavras que glorificam ao Senhor, que bendizem o Senhor, não só são palavras direcionadas a Ele, também, claro. Quando a gente direciona a nossa oração, nossa adoração, o nosso louvor a Deus, maravilhoso. Mas quando a gente está fazendo isso por outras pessoas, também. Porque Jesus falou o seguinte: não tem nada que vocês façam a esses pequeninos que vocês não estejam fazendo a mim. Ou seja, quando você ajuda alguém, você está ajudando a Jesus. Quando você abençoa alguém, é como se você estivesse abençoando Jesus. Quando você elogia alguém, é como se você estivesse elogiando Jesus. Quando você fala palavras de vida, a sua própria vida começa a melhorar, a sair de um estado e ir para outro. E com as suas palavras, então, para a gente fechar aqui, você vai começar a se denunciar como cidadão do reino. As pessoas vão começar a ouvir as tuas palavras e vão falar: cara, tu é lá daquele lugar, né? Que lugar? Não sei, mas eu tô sentindo algo diferente. E você vai falar: não, isso aqui é porque eu sou cidadão do reino. Não porque eu necessariamente faço parte da capela. Legal, a capela tem uma linguagem, tem um jeito, tem um modo de fazer, mas que as pessoas reconheçam o reino de Deus na sua vida. Que você seja como Pedro, né? Mesmo não querendo, Pedro tentando disfarçar, não conseguia. Porque o jeito de falar dele denunciava que ele andou com Jesus. Que a nossa vida seja assim, até sem querer. A gente, opa, eu estou enxergando algo diferente, que talvez eu não saiba nomear, mas tem algo. As pessoas vão falar: fulano tem uma áurea, fulano tem uma luz, tem uma energia. Quando você chega, isso é Jesus, o nome disso é Jesus. O nome disso é a presença de Deus invadindo esse lugar, o nome disso são palavras doces. É essa água doce que você está bebendo, que talvez você não beba em nenhum outro lugar. Talvez dentro de casa, no seu trabalho, mas agora comigo você está experimentando algo diferente. Não por mim, mas porque de mim flui Jesus, flui as palavras de Jesus, fluem palavras de vida, fluem palavras que incendeiam para o bem, fluem palavras que direcionam, fluem palavras que são intencionais. Amém, gente? Legal? Essa é a metade do capítulo 3. A outra metade fica como dever de casa. Quem aqui ama um dever de casa? Mas fica aí, se você não leu o resto do capítulo 3, faça isso. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês puderem ficar de pé, quero orar com vocês para a gente finalizar. Pai, obrigado por cada pessoa que está nesse lugar. Obrigado pela tua palavra que foi falada aqui para nós hoje. Eu oro para que a gente saia desse lugar e tenha uma transformação no nosso falar, que a gente possa tomar a nossa língua, que a gente possa direcionar nossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui nesse lugar, para que eles sejam capazes
pelo Espírito, não pela própria força, não por uma regra, não por uma lei, não por um jugo, né, um fardo pesado que agora eu tenho que fazer, mas pelo poder e pela ação do teu Espírito Santo, que é leve, suave, transformadora, e a gente possa mudar e alterar o nosso modo de falar para que seja parecido com Jesus e dessa forma nos tornarmos perfeitos como o nosso Pai no céu, como você, Senhor. É perfeito, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa esse domingo, para que a gente tenha um resto de domingo na Tua presença, para que a gente tenha a próxima semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.